Brasil é o único país que participou de todas as 13 Copas do Mundo disputadas até hoje. Foi campeão em 3 delas, vice uma vez, terceiro lugar 2 e quarto lugar uma vez. É o melhor currículo das Copas. Quem vem em segundo é a Alemanha, que esteve em 11 torneios, foi campeã 2 vezes, vice 2 vezes, terceiro lugar uma vez e quarto lugar uma vez. A Itália também foi a 11 Copas, foi campeã em 3, vice-campeã em outra e terceiro lugar uma vez. Em número de jogos, o Brasil também está na frente. Jogou 62 partidas, ganhou 41, empatou 11 e perdeu apenas 10. Fez 144 gols e levou 63. Os alemães jogaram 61 vezes, ganharam 34 jogos, empataram 13, perderam 14, marcaram 130 gols, sofreram 83. Os italianos jogaram 47 partidas, venceram 25, empataram 11, perderam também 11, fizeram 79 gols e levaram 52. Quando se trata de futebol, o brasileiro tem bons motivos para ser ufanista. A participação do Brasil na primeira Copa do Mundo de Futebol no Uruguai em 1930 foi discreta. Um dos motivos foi a rivalidade entre os dirigentes do Rio e de São Paulo. Por causa dela, os jogadores paulistas se recusaram a atender à convocação da CBD. Os melhores craques da época, como Friedenreich, Feitiço, Del Débio e Formiga, não jogaram. Só Araquém Patusca, entre os jogadores de São Paulo, foi chamado pelo técnico Píndaro de Carvalho. Uruguai e Argentina fizeram a final da primeira Copa, que também quase não teve a participação de europeus. Os donos da casa ganharam por 4-2. Foi um jogo dramático. Pablo Dourado fez o primeiro gol do Uruguai. Puccelli empatou. Stabile pôs a Argentina em vantagem. Pedro Tcheia empatou de novo o jogo. Iriarte fez 3-2 e Héctor Castro encerrou o placar. Os uruguaios, que já haviam vencido as Olimpíadas no futebol em 1924 e 1928, julgam-se com razão o máximo nesse esporte na década de 20. O campeonato de 34 foi o primeiro a ser vítima de tentativa de manipulação política. O regime fascista de Benito Mussolini fez tudo o que pôde para mostrar ao mundo a sua nova Itália. Deu certo. O dono da casa ganhou o campeonato. Sua seleção estava cheia de descendentes de italianos nascidos na Argentina e até um no Brasil, Filó. A final foi contra a Tchecoslováquia. Os italianos jogaram duro, como queria o técnico Vittorio Pozzo. O interesse do público era enorme. Na tribuna de honra, Mussolini vibrava. Os tchecos abriram o marcador através de Pucchi. Os italianos empataram aos 30 minutos do segundo tempo com um gol do argentino Orsi. A decisão teve que acontecer numa prorrogação. Os brasileiros só fizeram um jogo contra a Espanha e perderam de 3-1. O gol brasileiro foi de Leônidas. Valdemar de Brito desperdiçou um pênalti. O gaúcho Luiz Luz foi considerado o melhor do time. Em 38, o Brasil passou para a elite do futebol mundial. Na primeira Copa transmitida pelo rádio para o país, a seleção terminou em terceiro lugar. A principal partida foi contra a Polônia. O jogo terminou 4-4 no tempo normal. Na prorrogação, o placar foi 6-5 para o Brasil. Leônidas fez 3 gols. Domingos da Guia, um pênalti desnecessário. Depois, o Brasil jogou 2 vezes com a Tchecoslováquia. 1-1. E 2-1. Perdeu para a Itália, 2-1, por causa de outro pênalti de Domingos da Guia sobre Piola.
e venceu a Suécia por 4-2 na disputa pelo terceiro lugar. Na final, Itália e Hungria se enfrentaram. Os italianos venceram por 4-2 no estádio de Colombe, em Paris. Viola foi o melhor jogador em campo, fez 2 gols. O primeiro deles após uma excepcional troca de passes dentro da área húngara. Os goleiros Olivieri e Chabot fizeram grandes defesas. No final do jogo, ao receber o troféu do presidente da França, Albert Lebrun, o capitão da Itália, Meazza, fez a saudação fascista. Anos depois, Meazza seria um dos líderes da resistência italiana contra o fascismo na Segunda Guerra. Depois de 12 anos de interrupção por causa da guerra, a Copa do Mundo voltou a ser disputada em 1950, no Brasil. O país se preparou não só para organizar a competição, como principalmente para vencê-la. O maior estádio do mundo foi construído em 2 anos para abrigar 200 mil pessoas. A estreia do Brasil dava bons motivos para esperanças. O México foi massacrado por 4-0. Jair fez 2 gols. Ademir e Baltazar completaram. No Pacaembu, em São Paulo, o único tropeço do Brasil na fase de classificação. Empate com a Suíça, que jogou na retranca. Alfredo fez 1-0. Os suíços empataram graças a uma falha de Juvenal. Baltazar, conhecido como Cabecinha de Ouro, fez o segundo, justificando o apelido. Mas Tamini empatou de novo. Apesar das desconfianças com o mau resultado, o Brasil se recuperou contra a Iugoslávia com uma vitória de 2-0. Ademir completou um passe de Zizinho, o grande ídolo que estreava na Copa. Depois, o próprio Zizinho fez 2 gols, um anulado pelo juiz espanhol. Outro validado. Os iugoslavos foram bravos adversários. O meia Mitic jogou com a cabeça enfaixada por causa de um acidente sofrido no vestiário antes de começar o jogo. Nos jogos da fase final, o time brasileiro parecia justificar qualquer otimismo. Venceu a Suécia por 7-1 e assim mesmo contra a vontade do juiz, o inglês Arthur Ellis, que se tornou uma espécie de inimigo declarado do Brasil, como viria a provar 4 anos depois outra vez. Ele anulou um gol de Zizinho e deu um pênalti para os suecos e provocou indignação na torcida. Ademir fez 4 gols de um total de 9, que o tornaram o artilheiro da Copa. Um dos gols contra a Suécia foi de bola e tudo. O ponta esquerda Chico marcou 2 vezes e Maneca completou o marcador brasileiro. O sueco Anderson converteu o duvidoso pênalti marcado por Mr. Ellis. Antes da final e do sonhado campeonato, só restava a Espanha. Foi fácil. 6-1 para o delírio da torcida do Maracanã, que cantava As Touradas de Madrid. Nesse jogo se iniciou a tradição do olé nos Jogos do Brasil. Jair e Zizinho fizeram 1 gol cada. Chico e Ademir fizeram 2 gols cada. Chegou o dia 16 de julho de 1950, marcado no calendário dos brasileiros para ser o da consagração do seu selecionado. Transformou-se em data de luto nacional.
O Brasil jogava pelo empate, com a maior torcida jamais colocada junto em um estádio de futebol. Tinha uma campanha superior à do adversário e seus jogadores eram, sem dúvida, mais talentosos. No primeiro tempo, o Brasil atacou e o goleiro Máspoli do Uruguai se destacou. Aos 13 minutos do segundo tempo, Friaça faz 1-0 para o Brasil. Ninguém mais duvidava do título. Mas Juan Schiaffino, aos 22 minutos, empatou o jogo. Era só aguentar mais 23 minutos para o Brasil ser campeão. Mas o time só aguentou 13 minutos. Aos 35, Didia marcou o mais célebre e triste gol que uma seleção brasileira jamais sofreu. O Maracanã ficou em silêncio. Os organizadores brasileiros deixaram de cumprir a cerimônia de entrega do troféu. Os uruguaios comemoravam sozinhos. Os brasileiros choravam. Na Suíça, em 1954, o Brasil já era encarado como uma potência futebolística. Não era o favorito, condição exercida pela máquina de jogar futebol, a Hungria, liderada pelo legendário Puskás. Mas a seleção dirigida por Zezé Moreira era uma das melhores e provou isso na estreia contra o México. Goleada de 5-0. Com gols de Baltazar, Didi cobrando uma falta no seu estilo folha seca, Pinga, Pinheiro, e um golaço de Julinho, o ponta-direita do Palmeiras, que se tornou uma das estrelas da Copa. E empatou com a Iugoslávia por 1-1 com gol de Didi. A seleção formada por Zezé Moreira tinha como grandes figuras o goleiro Castilho, os laterais de Djalma Santos e Nilton Santos, o ponta-direita Julinho, que foi um dos melhores atacantes da Copa, e o meia Didi. Nas quartas de final, os brasileiros tiveram que enfrentar a máquina de jogar futebol da Hungria. A partida entre Brasil e Hungria ficou famosa como a Batalha de Berna. Dentro e fora de campo, houve cenas de agressões. A Hungria fez o primeiro gol de Hidegkuti, graças a uma falha de Pinheiro e apesar de duas grandes defesas de Castilho. Aos 7 minutos do primeiro tempo, com o gol de Kocsis, a Hungria já vencia por 2-0. Mas Djalma Santos, na cobrança de um pênalti sobre o centroavante índio, diminuiu. Julinho conseguia algumas boas jogadas pela direita, mas Pinheiro fez um pênalti que Lantos converteu para ampliar a vantagem húngara. Julinho, o formidável Júlio Botelho, fez um gol belíssimo que reacendeu as esperanças da torcida. No fim do jogo, Kocsis definiu o placar de 4-2 para a Hungria, que foi disputar a finalíssima com a Alemanha, ainda na condição de favorita. Mas o jogo contra o Brasil e a semifinal contra o Uruguai, que precisou de prorrogação, desgastaram o time húngaro. O ídolo Puskás estava em péssimas condições físicas.
O resultado foi vitória da Alemanha por 3-2 de virada. O capitão Fritz Walter recebeu a Copa das mãos do presidente da FIFA, Gilles Rimet. O elegante Puskás, apesar da frustração, não deixou de cumprimentar os adversários. O Brasil é que em 58 escalou um time que, sem favor, pode ser considerado entre os melhores de toda a história do futebol. A Copa foi disputada na Suécia, um país cheio de admiradores do futebol brasileiro desde 50. Na estreia, o Brasil goleou a Áustria por 3-0, com gols de Mazzola, Nilton Santos e Mazzola outra vez. O jogo de estreia na Copa de 58 para Pelé, Garrincha e Zito foi contra a União Soviética, do legendário goleiro Yashin. Mané Garrincha infernizou a defesa soviética com seus dribles aos quais o mundo ainda iria se acostumar. Vavá, o oportunista centroavante do Vasco da Gama, fez os 2 gols da vitória brasileira. Nas quartas de final, chegou a vez do mundo conhecer o talento de um rapaz de 17 anos que atendia pelo apelido de Pelé. Foi dele o único e extraordinário gol da difícil partida que o Brasil teve contra o país de Gales. Os 2 jogos seguintes, contra a França e contra a Suécia, foram os 2 mais empolgantes de toda a Copa de 58. Vavá fez o primeiro gol logo a 1 minuto de jogo para garantir que aquela seria uma partida arrebatadora. Fontaine deu o troco 6 minutos depois. Uma incrível folha seca de Didi fez o Brasil terminar o primeiro tempo em vantagem de 2-1. Mesmo com o gol anulado, a equipe brasileira estava irresistível. Ela contava com um fator de desequilíbrio chamado Pelé. Fez 3 gols, realizou lances de grande beleza. Entendeu-se às mil maravilhas com Garrincha. A França nunca se entregou e aos 40 minutos do segundo tempo ainda teve forças para descontar um pouco a goleada através de Piantoni. O rei Gustavo Adolfo estava no campo e esperava entregar a taça Gilles Rimet a Lidholm. Os suecos bem que se encheram de ânimo quando seu capitão Lidholm abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Didi depois diria que seu único pensamento naquele instante era fazer um lançamento para Garrincha acabar com a defesa sueca. Mas o sueco Axbom disse antes da final que não tinha medo de Garrincha. Ele tinha estudado as jogadas de Mané e chegou à conclusão de que o famoso drible era sempre o mesmo, só para um lado. Triste engano. Em 2 lances tão parecidos que se pode imaginar tratarem-se de um replay, Garrincha entortou Axbom, sempre para o mesmo lado, como o sueco previra, e centrou na medida para Vavá fazer 2 gols que fizeram o Brasil terminar o primeiro tempo em vantagem contra a Suécia. Pior ainda para Axbom. Seu técnico viu-se obrigado a lhe mandar reforços para ajudá-lo a enfrentar os dribles sempre idênticos de Garrincha. Com isso, desguarneceu o miolo da defesa, onde Pelé faria um estrago ainda mais arrasador para os suecos no segundo tempo, a começar pelo 3º gol do Brasil, aos 9 minutos, um dos mais bonitos de toda a história das Copas. Nem a violência dos suecos, o último recurso para tentar deter o futebol de Pelé, obteve êxito naquela tarde em Estocolmo. Até Zagallo, um ponta-esquerda pouco ofensivo, fez um gol naquela tarde, o 4º do Brasil. Os suecos ainda descontaram um pouco o marcador. Mas Pelé encerrou a goleada aos 44 minutos. Os brasileiros podiam comemorar a sua primeira Copa. Como em 1950, os jogadores choravam, só que desta vez de alegria. O rei Gustavo Adolfo entregou a taça a Ideraldo Luiz Bellini, o capitão brasileiro. Antes, sob o comando do goleiro Gilmar, os jogadores do Brasil encantaram a torcida sueca ao darem a volta olímpica carregando a bandeira do país anfitrião. Durante a volta, Gilmar abraçou o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, marechal da Vitória. Em
1962, no Chile, a seleção brasileira entrou na disputa da Copa do Mundo com o mesmo favoritismo que os húngaros tinham tido em 54. O time era praticamente o mesmo da Copa da Suécia. Na estreia contra o México, o Brasil enfrentou a marcação cerrada que os adversários impuseram. E as defesas do excelente goleiro Carvajal. Mas a vitória veio sem problemas. Os gols foram de Zagallo e de Pelé. Tudo parecia normal, mas contra a Tchecoslováquia, a partida seguinte, uma surpresa. Depois de dar um chute de longa distância que bateu na trave, Pelé sofreu uma distensão na virilha. Pelé ficou fora desse jogo que terminou 0-0. Mais grave ainda, não voltou a jogar durante toda a Copa. O Brasil inteiro ficou em dúvida se o bicampeonato seria possível sem Pelé. O último jogo das oitavas de final era contra a Espanha, um adversário difícil. Os brasileiros precisavam da vitória. O Brasil estava com um time nervoso. A Espanha marcou primeiro. Mas no meio do segundo tempo, Garrincha começou a infernizar os espanhóis. Amarildo, substituto de Pelé, empatou aos 27 minutos e fez o gol da vitória aos 40. Contra a Inglaterra, num jogo que teve até a invasão do gramado por um cachorrinho que deu baile em todos os brasileiros e só foi dominado por um inglês, Garrincha fez de tudo, até gol de cabeça. Fez também um de folha seca, no melhor estilo de Didi. Vavá completou o marcador brasileiro. O time foi para a semifinal contra os donos da casa, os chilenos, cheios de confiança. Mané Garrincha foi de novo dono da festa. Fez gol chutando de esquerda, uma perna que todos consideravam quase inútil nele. Voltou a fazer gol de cabeça. Além dos 2 gols que ele havia feito, Vavá marcou outros 2. Os chilenos foram bravos e conseguiram vencer o goleiro Gilmar 2 vezes. Não havia como fazer mais. Assim, o time do Brasil pôde jogar completo, ainda que sem Pelé, a sua terceira final de Copa do Mundo. Como na Suécia, os adversários marcaram primeiro, mas Opust aos 14 minutos. Amarildo, substituto de Pelé, empatou com um gol esquisito, quase sem ângulo. No segundo tempo, num centro de Amarildo, José Eli de Miranda, o Zito, entrou de cabeça com a sua raça de sempre para desempatar. Quando faltavam 10 minutos para acabar o jogo, Cruyff, um dos melhores goleiros da Copa, cometeu um erro bizonho e deixou a bola nos pés de Vavá diante do gol escancarado. Brasil, bicampeão mundial de futebol. O capitão Mauro Ramos de Oliveira repetiu o gesto de seu predecessor Bellini e levantou a Gilles Rimet para que todos a pudessem olhar nas mãos de um jogador brasileiro outra vez. O Brasil vencia a sua segunda Copa e partiria para a da Inglaterra em 66, com a certeza de que o tricampeonato já estava assegurado. Afinal, a maioria daqueles jogadores notáveis ainda poderia jogar sua terceira Copa seguida. De fato, o time que estreou contra a Bulgária ainda tinha Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Garrincha e Pelé, de remanescentes da Suécia. Pelé era marcado com selvageria. Os gols de Pelé e Garrincha na vitória contra os búlgaros foram apenas os símbolos da despedida de uma geração de craques do estrelato do futebol mundial. Pelé não pôde jogar contra a Hungria e jogou só para fazer número a maior parte do tempo na partida contra Portugal, depois de ter sido atingido com dureza dezenas de vezes pelos seus marcadores. Tostão contra os húngaros e Rildo contra os portugueses fizeram os gols de honra do Brasil.
Para o Brasil, foi uma Copa de péssimas lembranças. Sem os brasileiros pela frente, os donos da casa seguiram tranquilos para a conquista de sua primeira Copa. Mas a sua vitória na final contra a Alemanha foi a mais contestada da história da competição, numa partida cheia de surpresas. A Alemanha abriu o marcador. Os ingleses empataram. Quase no final do jogo, a Inglaterra fez o segundo gol e o estádio de Wembley comemorou o título. Mas aos 44 minutos, os alemães empataram. Veio a prorrogação e o lance mais controvertido de todas as Copas. Será que o terceiro gol inglês existiu? Mas mesmo que o juiz Dienst da Suíça tenha errado, nada vai devolver à Alemanha, que revelava para o mundo naquele ano os talentos de Beckenbauer e Overath, dois dos maiores jogadores da história, a chance perdida naquela partida. Depois desse gol duvidoso, os ingleses ainda fariam mais um quarto, no finzinho da prorrogação. Era a vitória para Bobby Moore, Bobby Charlton, Hurst, o grande goleiro Banks e para o técnico Alf Ramsey. Independente do resultado, a Copa do México tinha um sabor especial para os brasileiros. Era a primeira que eles poderiam assistir ao vivo pela TV e em cores. Foi um prêmio extra que a seleção daquele ano fosse tão boa. Talvez tenha sido a maior concentração de craques por metro quadrado de campo da história do futebol. No final, todos eram tão talentosos que tudo deu certo. Principalmente Pelé, na sua última Copa, que acabou sendo a melhor de todas para ele. Ele fez de tudo, menos o gol do meio do campo que ele tentou e quase fez na estreia contra a Tchecoslováquia. O gol de Petras, que abriu o marcador, não assustou os brasileiros. Rivelino logo empatou de falta, usando a brecha deixada por Jairzinho na barreira. Depois, Pelé aproveitou um dos muitos preciosos lançamentos de longa distância de Gerson e fez um segundo gol belíssimo. Jairzinho, com o fôlego que lhe valeu o apelido de Furacão da Copa, fechou a goleada de 4-1. O segundo jogo foi o mais difícil do torneio para o Brasil. Contra a Inglaterra na retranca e com o grande goleiro Banks melhor do que nunca, foi só 1-0 para o Brasil. Num lance em que o grande talento de Tostão apareceu com muita clareza. A categoria de Pelé foi mais uma vez decisiva e a finalização precisa de Jair garantiu a vitória brasileira. Contra a Romênia, Pelé fez 2 gols e Jairzinho 1. A defesa do Brasil permitiu que o adversário marcasse 2 vezes e o resultado de 3-2 dá uma falsa impressão de equilíbrio para um jogo em que a superioridade brasileira era indiscutível. Se para os brasileiros o técnico não chegava a ter muita importância, para os peruanos, adversários das quartas de final, ele era decisivo. O brasileiro Didi, colega de Zagallo e de Pelé nas Copas de 58 e 62, foi o principal responsável pela chegada da seleção do Peru a essa fase da Copa. Felizmente para o Brasil, no entanto, Didi estava só no banco. Embora Cubijas, que fez um gol, fosse um jogador de bom nível, os outros 10 peruanos não podiam fazer frente à seleção brasileira. Foram 4 gols. Rivelino, Tostão e Jair. Mas foram dezenas de lances geniais que só não viraram gols por acaso. Como a bola na trave chutada por Pelé depois de uma das mais bonitas jogadas de toda a Copa. Contra o Uruguai, quase que tudo acabou. O fantasma de 1950 ainda assustava os brasileiros. O time abriu o caminho para a vitória que viria com os gols de Jair, que recebeu um grande passe de Tostão. E Rivelino.
Pelé e o extraordinário goleiro Mazurkiewicz travaram um duelo à parte nesse jogo. O uruguaio levou a melhor. Não tomou nenhum gol de Pelé. Mas além de seu valor, Mazurkiewicz contou muito com a sorte para não ser vencido por Pelé. Seria quase impossível o Brasil perder a final para a Itália pelo simples e bom motivo que sua equipe era muito superior em todos os aspectos à da Itália. O resultado de 4-1 para o Brasil foi até modesto, tão melhor foi a apresentação dos brasileiros. Na sua quarta final de Copa, o Brasil saiu na frente com gol de Pelé. Os italianos empataram com Bonissenha. O meia Gerson, que deu tantos gols feitos para seus colegas durante o torneio, fez o seu contra a Itália, num chute de longa distância, forte, certeiro e indefensável, e colocou o Brasil em vantagem. Depois, Gerson voltaria ao seu papel de lançador e serviria a Jairzinho, que também contou com uma genial deixada de Pelé para o terceiro gol. O capitão do time, Carlos Alberto, que mais tarde se elegeria vereador no Rio de Janeiro, fez o quarto gol, que os aduladores do regime militar brasileiro chamariam de o gol do presidente, porque o presidente Emílio Médici havia apostado numa vitória brasileira por 4-1 contra a Itália. Independente do aproveitamento político que lhe deram, foi um grande gol, que fechou com brilho uma das melhores campanhas de qualquer seleção na história das Copas. Depois, a festa em campo e no país todo. Para Pelé, foi o fim de sua carreira na seleção, do jeito que ele queria. Para Zagallo, a consagração como técnico, que iria durar pouco. Para a torcida, o início de um jejum de títulos mundiais que iria durar pelo menos 20 anos. O Brasil, ainda com Zagallo como técnico, jogou um futebol feio, defensivo, covarde, pretensamente pragmático. Jogava para se classificar, não para vencer. Muito menos para dar espetáculo. Acabou perdendo. Empatou em 0-0 com a Iugoslávia e com a Escócia. Ganhou do fraquíssimo Zaire com os exatos 3 gols de diferença de que precisava para passar às quartas de final, mas foi suado. Só graças a uma falha monumental do goleiro Casadi é que o ponta Valdomiro fez o terceiro gol, depois dos de Jair e Rivelino. Nas quartas de final contra a Alemanha Oriental, foi graças a um gol de falta feito por Rivelino com a participação de Jair na barreira que o Brasil venceu. Contra a Argentina foi difícil. Só 2-1, frente a um adversário que só tinha fama a seu favor. Diante da formidável equipe da Holanda, acabou o pragmatismo. Neskins e Cruyff marcaram os 2 gols da vitória de um time que lembrava o da Hungria de 54. O Brasil só não apanhou de goleada porque teve sorte. Na dia seguinte, em Munique, Holanda e Alemanha fariam uma final dramática. Como em 54, o time mais talentoso perdeu para a força alemã. Também como em 54, a Alemanha saiu perdendo. Neskins de pênalti fez 1-0.
Mas Breitner, também de pênalti, e Miller iriam virar o resultado e tornar os alemães os primeiros detentores da Taça FIFA. Para os brasileiros, 1978 seria também outra vez uma Copa de frustração. O Brasil conseguiu a proeza de perder invicto. Não chegou à final, mas não foi derrotado nenhuma vez. Terminou em terceiro lugar, mas não ganhou nenhum jogo de maneira marcante. Não deu nenhum grande espetáculo. Foi talvez a Copa mais fraca de todas em termos de qualidade. A Espanha, derrotada em 62 e arrasada em 50, também arrancou um empate do Brasil. A fraquíssima Áustria só foi batida por 1-0, gol de Roberto. O Peru, o envelhecido time da Copa de 70, perdeu de 3-0, mas um gol foi de falta, Dirceu, outro de pênalti, Zico, e outro de fora da área, Dirceu. Contra a Argentina, mais um empate sem gols, com os dois times jogando na retranca e com violência. Contra a Polônia, uma vitória apertada com gols de Nelinho e 2 de Roberto. Mas sem nenhum brilho, como também na vitória contra a Itália na disputa pelo terceiro lugar por 2-1 com gols de Nelinho e Dirceu. O jogo do Brasil foi sempre feio e os gols raras vezes foram produto de lances bem armados ou bonitos. O terceiro lugar invicto, cantado como vitória pelos responsáveis pelo futebol brasileiro. Mas para o público foi uma imagem fosca do que é o verdadeiro futebol do Brasil. A final entre Argentina e Holanda foi também das menos bonitas de todas as decisões. A seleção da Holanda, embora fosse quase a mesma de 74, já não teve uma performance tão boa quanto a de 4 anos antes. A junta militar argentina, a exemplo de Mussolini de 34, também precisava de um título para fazer propaganda política. Conseguiu a duras penas. A final terminou empatada em 1 gol e na prorrogação, Kempes e Bertoni fizeram os gols da Copa Argentina. O técnico César Menotti teve recompensadas suas táticas de retranca. No time argentino, os maiores destaques foram o goleiro Filhol, o capitão Passarella e entre os atacantes o apenas valente Kempes. A Taça FIFA veio pela primeira vez para a América do Sul numa Copa feia. Na Espanha, em 1982, a seleção brasileira voltou a encantar o mundo com um futebol bonito. Não venceu. Não ficou nem com um 4º lugar. Mas foi talvez o melhor time da Copa. Só os franceses, sob o comando do excelente Michel Platini, poderiam rivalizar com os brasileiros, sob o comando do extraordinário Paulo Roberto Falcão. Se o futebol fosse justo, Brasil e França deveriam ter sido os finalistas. Como não é, Itália e Alemanha fizeram a decisão. O campeonato começou mal para os brasileiros, com uma falha terrível do goleiro Valdir Pérez na estreia contra a União Soviética. Mas tanto Valdir quanto o resto do time se recuperariam depois. Sócrates com um tiro certeiro no ângulo e Éder, aproveitando um passe preciso de Falcão, viraram o jogo. Contra a Escócia, o espetáculo teve início. 4-1 e uma grande exibição do time orientado pelo técnico Tele Santana. Zico, Oscar, Éder e Falcão fizeram os gols.
Contra Nova Zelândia, nova goleada. 4-0 com 2 gols de Zico, um de Falcão e outro de Serginho. As coisas continuaram bem na partida contra os campeões argentinos. O Brasil foi muito superior e 3-1 foi um resultado que a Argentina agradeceria. Os gols foram de Zico, Serginho e Júnior. Veio então a tarde em que o Estádio Espanhol de Barcelona ficou parecidíssimo com o Maracanã. Nunca, desde 50, quando Schiaffino e Didia marcaram os 2 gols do Uruguai, os brasileiros sentiram tanta tristeza por causa de um jogo de futebol. Os 3 gols de Paulo Rossi foram um castigo injusto para um time que jogava melhor. A Itália chegou às quartas de final sem ganhar nenhuma partida. Acabou derrotando o Brasil, que só precisava do empate para ir à semifinal, graças apenas ao oportunismo de Rossi e aos erros bizonhos da defesa do Brasil, em especial o de Toninho Cerezo, no lance que deu origem ao segundo gol da Itália. Ficou a lembrança de um meio de campo notável: Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico. 3 zagueiros modernos que também sabiam atacar: Leandro, Oscar e Júnior. E um ponta de tiro fortíssimo, Éder. Melhor, ficou a imagem de um time que jogava bem e bonito. Na final, outra vez o time que sofreu mais para chegar à decisão levou a pior. Os alemães, que precisaram de 120 minutos e 5 pênaltis para eliminar a França, chegaram esfalfados contra a Itália. Perderam de 3-1 num jogo que teve como juiz o brasileiro Arnaldo César Coelho. Rossi, Tardelli e Altobelli fizeram os gols da Itália e Breitner o da Alemanha. Na tribuna de honra do estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, ao lado do rei Juan Carlos, o presidente Sandro Pertini vibrava com os gols do seu time. Uma imagem bem diferente da de Mussolini de 34. E uma prova definitiva de que o futebol pode ser usado pelos políticos de qualquer ideologia como forma de promoção pessoal ou partidária, mas também pode ser apenas apreciado por líderes que nada querem do jogo, além de se divertir com ele. No México, em 86, nenhum político tentou tirar vantagem da competição. E o campeão foi o melhor time. O Brasil foi regular. Ganhou da Espanha, da Argélia e da Irlanda na primeira fase, sempre de maneira discreta, 1-0, 1-0 e 3-0. Melhorou nas oitavas de final quando goleou a Polônia por 4-0, gols de Sócrates, Edinho e Careca, a grande revelação do time para o futebol mundial.
fez nas quartas de final contra a França o jogo que o mundo queria ter visto 4 anos antes. Nenhum dos dois times era tão bom quanto os de 82, mas a partida foi emocionante. Os dois grandes ídolos, Careca e Platini, fizeram gols. A prorrogação também terminou empatada e o Brasil foi desclassificado na decisão por pênaltis. O goleiro Bax defendeu o que Sócrates cobrou. Júlio César conseguiu acertar na trave. Platini chutou o seu fora. Mas o de Baloni, que também bateu na trave como o de Júlio César, acabou valendo porque a bola bateu nas costas do goleiro Carlos e entrou. Na final contra a Alemanha, em jogo dirigido pelo juiz brasileiro Romualdo Arpe Filho, Maradona não fez gols, mas mobilizou as atenções da defesa alemã e abriu espaços para Burruchaga e Valdano aproveitarem as chances. Os alemães tinham um grande jogador, Rummenigge, mas os argentinos tinham um extraordinário, Maradona. E ganharam pela segunda vez a Taça FIFA. Agora vão para a Itália em busca do que só os italianos e os brasileiros conseguiram até agora, o 3º título mundial de futebol. Brasil, Itália, Argentina e Alemanha são as grandes potências do futebol mundial. São os favoritos para a 14ª Copa do Mundo, a segunda a se realizar na Itália. Mas dessa história só se vai saber o final no dia 8 de julho de 1990.